Vamos orar? Coloque a mão sobre a palavra e ore assim comigo. Diga: Senhor Jesus, diga: abra, Pai, diga ao meu coração, para que eu possa entender a sua palavra em minha vida, em nome do Senhor Jesus. Amém. Quando o apóstolo Pedro escrevia essas cartas, e quando chega nessa parte aqui do capítulo 5, ele dá uma palavra aos presbíteros e à igreja, alertando sobre vários assuntos importantes à igreja, para que a igreja não se perdesse na sua caminhada e entendesse que sem a presença de Deus, que sem estar ligado, não venceríamos as obras de Satanás. Nós temos que entender, minha irmã, meu irmão, que não podemos ignorar a ação do diabo na vida das pessoas. Muitas vezes as pessoas e pregadores estão se esquecendo que assim como existe Deus e a sua bondade, existe Satanás e a sua maldade, para trazer todo tipo de ação e destruição na vida das pessoas. E quando eu ignoro que Satanás ainda está agindo, que os demônios ainda estão agindo, eu acabo ficando desligado e não percebendo quando Satanás age sobre a minha vida ou sobre a vida de alguém que eu conheço. E muitas vezes lidamos com certos problemas em nossas vidas, lidamos com certas situações em nossas vidas, que às vezes nós ficamos só no embate contra as pessoas ou a pessoa, e esquecemos o que está atrás daquela situação, daquele problema, daquela situação, é uma ação direta de Satanás na vida das pessoas. Nós temos que entender, estar ligados, meus irmãos, que Satanás ele não brinca, e se nós não estivermos ligados com Deus, ele vai levar as pessoas à destruição. Satanás ele não está nem aí se você é um bom pai, um bom filho, um bom marido, uma boa esposa, se você é uma pessoa boa de coração. Ele vem para matar, ele vem para roubar, ele vem para destruir, ele vem para trazer todo tipo de destruição na vida das pessoas. E se nós não estivermos ligados em Deus, vamos permitir a ação dele em nossas vidas. Mas quando estamos ligados no Senhor, nós conseguimos entender, identificar e combater as obras das trevas em nome de quem, pessoal? Em nome de Jesus. Olha o que o apóstolo fala aqui, o Pedro, que é um alerta à igreja. Ele diz assim, eu vou pegar aqui no versículo 5, ele diz assim, vamos lá? Capítulo 5, no versículo 8, ele diz assim: sede sóbrios e vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Olha o que o Pedro fala ao povo. Vamos entender essa palavra de Pedro de uma maneira bem clara. A primeira coisa que o Pedro cobra da igreja é sobriedade, equilíbrio. Quando a pessoa ela é sóbria, ela é equilibrada, ela é uma pessoa ligada com Deus, ela consegue entender espiritualmente o que está acontecendo na vida dela. Vamos supor, aqui vou dar alguns exemplos aqui. A pessoa está desempregada, não consegue arrumar emprego de jeito nenhum. Não consegue, a vida amarrada, ou se está trabalhando, as coisas começam a dar errado, é um prejuízo atrás do outro. Uma pessoa que não é sóbria, que não tem equilíbrio, que não conhece a palavra, ela entende isso como algo natural da vida, porque tinha que acontecer isso com ela. Deu para entender ou não? Amém, pessoal? Mas uma pessoa sóbria que entende a palavra de Deus, ela começa a entender. O que está acontecendo comigo não é normal. Isso não é normal. Eu vou buscar Deus, eu vou orar, eu vou repreender. A pessoa está sendo sóbria. A pessoa, quando ela é sóbria e ela começa a observar dentro da casa dela, na vida dos filhos, na saúde dela, na área da vida dela que as coisas não estão acontecendo, e ela é sóbria, ela está ligada com Deus, ela entende. Espera aí, não é normal isso que está acontecendo na minha vida. Por que tudo está dando errado? Primeiro temos que entender se estamos no pecado. Porque o pecado é a porta para Satanás entrar e trazer todo tipo de destruição. Todo tipo de destruição. Mas quando entendemos, quando somos sóbrios,
Nós entendemos que a nossa batalha, que a nossa guerra, não são pessoas, mas sim Satanás. Mas você sabe qual é a maior arma do diabo? É fazer você cair no esquecimento, esquecer que ele existe. Não tem aquela expressão que as pessoas dizem? Esquece o quê? Você já ouviu alguém dizer isso? Esquece que eu existo. É assim ou não é? Não tem essa expressão popular? Sim ou não, pessoal? Satanás, ele fala assim, ó, esquece que eu existo. Enquanto você esquece, eu vou trabalhando para te destruir. Porque Satanás, ele não vai olhar para você e dizer assim, não, aquele homem é um bom homem, aquela mulher é uma boa mulher, aquele filho é um bom filho, aquela filha é um bom filho. Não, eu vou destruir aquele estragado ali. Não existe isso. Não existe isso. Aquela pessoa tem um coração tão bom. Não existe isso para Satanás. Pedro cobra da igreja sobriedade. Quando o Senhor Jesus começou o seu ministério, Jesus começa então a libertar pessoas de demônios, de influências malignas, mas muitas pessoas e igrejas estão se esquecendo disso, que o diabo está agindo, levando as pessoas à destruição. E se a igreja não acordar, não despertar e não lutar, Satanás vai destruir a vida das pessoas como tem destruído, levado saúde, famílias, tudo à destruição. Porque há pessoas que não despertam para lutar e para guerrear. Então Pedro cobra da igreja a sobriedade, ele fala à igreja, sede sóbrios, e o que mais ele diz, o que, pessoal? E vigie, sede sóbrios e vigiar. E o que é vigiar? É observar com atenção, é se prevenir. Você tem observado o que tem acontecido com a sua vida? Pastor, minha vida só está tendo problema. Então alerta. Tal situação não se resolve. Toda hora é um problema, toda hora é uma situação, alguma coisa está de errado. Pedro cobra isso da igreja, alerta a igreja, sede sóbrio, pessoal. Às vezes falta para as pessoas sobriedade, porque elas ficam reclamando, elas ficam lamentando, elas ficam chorando, elas culpam um, culpam o outro, e no meio fica Satanás trazendo todo tipo de confusão, todo tipo de contenda, todo tipo de destruição. Cadê o homem de fé, a mulher de fé, para repreender essa ação de Satanás? Se não houver em nós sobriedade, Satanás vai dominar, vai agir na vida das pessoas. Nós temos que buscar ser sóbrios, igreja. Temos que despertar espiritualmente para entender o que está acontecendo na sua vida. Porque senão vai ser mais um ano, mais um mês, mais meses na sua vida que as coisas não vão progredir, não vão andar. Então ele fala isso, sede sóbrios e vigiai. Porque o diabo, vosso quê, pessoal? Adversário, sabe o significado da palavra adversário? Opositor. Você quer ser feliz? Quem quer ser feliz? Pastor, eu quero a felicidade. Ele é contra a sua felicidade. Ele é contra a sua felicidade. Porque ele é opositor. Ele vai se opor ao seu casamento. Ele vai se opor. Mas ele não vai aparecer para você assim, ó. Porque Satanás é inteligente. A Bíblia fala que se puderem se parecer com um anjo de luz, ele aparece. Ele não vai aparecer com uma pessoa, ele não vai aparecer para uma pessoa com chifre, né? Porque eles retratam Satanás com chifre, né? Parecendo um boi. Então, vai aparecer com chifre, com aquele tridente. Eu sou o Satanás, eu vim destruir você. Eu vou acabar com a tua raça. Meu irmão, pena que ele não faz isso. Por quê? Se ele fizesse isso, todo mundo ia correr para a presença de Deus. Eu vi o Satanás, deixa eu ir para a igreja agora. Ele não vai fazer isso. Porque ele sabe que ele vai assustar muita gente. E a ideia dele não é assustar, é seduzir. Lembra da maçã? Lá veio falar maçã, não é maçã, né? Lembra do fruto do jardim do Éden? O pessoal coloca maçã. Se uma mordida fez essa desgraça toda, imagina se tivesse comido a árvore toda, né? Lembra do fruto? A serpente não chegou dizendo, olha, toma cuidado aí, isso aí você comer, você morre, viu? Não, ela chegou, olha, seduzindo, né? Não é verdade não, se vocês comerem isso aqui, vocês não morrem não.
É assim que o diabo faz, ele tenta seduzir. Nem tudo é o diabo, é porque aquela pessoa, é porque aquela situação, é porque a minha vida é uma vida difícil, porque tudo para mim sempre foi assim, as coisas dando errado. Peraí, seja sóbrio. Vigia. É porque não me ajudam, ninguém faz nada por mim, não sei tal situação, ninguém faz nada por mim. Seja sóbrio. Satanás não vai aparecer com um tridente para você para te assustar. Ele vai usar situações. E se você não conseguir perceber isso, você não vai lutar contra ele. Eu estava lembrando agora de um exemplo. Uns anos atrás, uma obreira chegou para mim e falou: pastor, tem uma pessoa que eu conheço, que ela começou a ficar doente, e os médicos fazem exame e não acham qual o problema dela. Ela sentia dores nos ossos, irmãos, que os médicos não conseguiam diagnosticar. Qualquer um poderia falar: isso é coisa da idade. Verdade ou não é, pessoal? Aí ela falou assim: pastor, o senhor vai lá fazer uma visita? Eu falei: eu vou. Eu lembro que eu fui. Quando eu cheguei naquela casa, aquela senhora estava na cama, reclamando de dor, reclamando de enfermidade, não podia se mexer direito. Irmãos, diante de Deus, eu ungi aquela mulher e comecei a orar por ela. E preste atenção, no momento em que eu orava por ela, que eu comecei a orar por ela, o Espírito Santo me deu a direção. Naquele momento eu entendi que aquela mulher, olha aqui para o pastor, estava sob uma influência demoníaca. Quando você está ligado com Deus, você consegue entender o que é uma doença comum e o que é uma ação direta do diabo. Deu para entender ou não? E no momento que eu começo a orar por aquela mulher, que eu falo, o Espírito Santo me deu a direção, que eu orei e falei assim: demônio, você vai soltar dessa mulher agora, eu sei que você está aí. Aquela mulher começou a gritar, endemoniada. Os ossos dela estralavam, que parecia que estava quebrando tudo. A obreira que estava do meu lado, essa obreira até veio nos visitar na inauguração da igreja. Isso eu estou falando de um caso de mais de 20 anos atrás. Comecei a orar por aquela mulher. Os ossos dela começou a estralar de uma maneira que nunca a gente tinha visto, eu nunca tinha visto. E ali nós começamos a orar, a repreender. Quando expulsamos os demônios daquela mulher, quando expulsei o demônio daquela mulher, aquela mulher então se levanta e as dores desaparecem. Se a gente não é sóbrio, não está ligado com Deus, podia chegar e falar: Senhor, tem misericórdia da tua serva que está tão dodói, está tão doente, coitada, dá força para ela aguentar essa doença. Tem gente que ora a Deus para aguentar a doença. Eu não, falo: Senhor, tira essa doença de mim. Não estou aqui para aguentar a doença. Estou aqui para ser curado, porque a palavra de Deus diz que Ele tomou sobre si as minhas dores. Amém, pessoal? Então, às vezes falta a sobriedade. Às vezes falta você vigiar, porque Satanás, entenda isso de uma vez por todas, ele é o nosso inimigo, o nosso adversário. E tem muitas vezes igrejas que não pregam isso, que tem medo de perder as pessoas. Pastor, irmão, tem que alertar a igreja, despertar a igreja. Há casos que é a presença de demônio na vida da pessoa. Pessoa que um dia foi enfeitiçada, lançaram mandinga na vida dela, na vida dele, espraguejaram, amaldiçoaram, falaram que você nunca ia ser feliz, e hoje, se você parar para pensar, talvez você nunca alcançou felicidade. Pessoas que invejaram do teu crescimento, dizendo que você não ia chegar longe, de repente alguma coisa travou a sua vida. E às vezes falta a sobriedade para entender e vigiar. Senhor, eu vou lutar contra esse mal. Eu não vou aceitar esse mal na minha vida. Porque olha só o que ele diz à igreja: sede sóbrios e vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, é uma expressão rodeando, amém, pessoal? Bramando como leão, buscando a quem possa o quê? O que o leão faz com uma presa? Dá beijinho? Hein?
Normalmente quem caça é a leoa, né? Ela chega lá na zebra e fica contando branco e preto, preto e branco, branco e preto. Fica assim? Ele pega aquela presa e destroça. Olha a expressão. Você observou como o Pedro ele dá essa expressão, bramando como um leão? Você sabia que Satanás ele tem paciência? Ele vai te rodear até o momento em que você vacila, para tentar te destruir, te afastar da presença de Deus. Eu gosto muito de assistir, agora eu ando sem tempo, mas quando eu tenho tempo, eu gosto de assistir muito documentário sobre animais. Eu estava vendo um documentário uma vez, comentei até com a minha esposa. Havia, acho que eram 3 leoas, e elas sabiam que elas não podiam enfrentar uma manada. Eu não lembro agora se era de gnu, eu não acho que era gnu, acho que era búfalo, se eu não estou enganado. Eu acho que era búfalo, né? Elas sabiam que não poderiam enfrentar uma manada de búfalo. Então, enquanto aquela manada de búfalo, né, estava ali, elas ficavam de longe, só fazendo o quê? Observando. E passou um dia, de noite, e elas pacientemente sentadas. De dia, de noite, pacientemente sentada o segundo dia. De dia, de noite, pacientemente, eles só acompanhavam onde a manada ia, eles iam de longe. Porque sabia que não podia atacar, que eles morreriam, que o búfalo era muito mais forte do que eles. O que eles esperaram? O búfalo se distraiu, acabou ficando longe do bando e elas atacaram. Satanás espera a sua distração, a minha distração. Você fica chateado, acho que não vou na igreja não estou bem. É aí que eu deveria ir. Ele quer ver você sozinho para poder te atacar. Quer ver você desligado de Deus, longe de Deus, desanimado para poder agir e impedir o teu crescimento espiritual. Porque pensa bem, se você se aproxima de Deus, se você se consagra, você terá autoridade para vencer esse mal em nome de Jesus, e é tudo que o diabo não quer. Ele quer que você seja um crente fraco, molenga, uma pessoa desligada de Deus, sem autoridade. Pedro cobrava que a igreja, a postura era diferente. Às vezes tem situações acontecendo na sua vida e você não repreendeu esse demônio até agora. Não orou, não se consagrou para quebrar essa corrente maligna que te prende a uma derrota, que te prende a um fracasso. Eu não creio que Deus te trouxe para a casa dele para você viver uma vida fracassada, não. Ele nos trouxe para nos libertar. A Bíblia diz que foi para a liberdade com que Cristo nos libertou. E quando eu aceito o Evangelho é para ser liberto de maldição, porque quando você está ligado com Deus, a Bíblia diz que praga nenhuma chega à nossa casa. Ele está esperando, Ele está te rodeando, Ele está vendo você ficar molenga, fraquinho, e quando você estiver sem a presença de Deus, desligado de Deus, longe da comunhão do Senhor, Ele ataca. E aí as coisas dão errado, aí que você fala, agora que eu não vou mesmo, está dando tudo errado, é agora que eu vou desistir. Ele fala que a igreja tem que estar ligada. Começa a entrar na sua casa com autoridade. Começa a orar na sua casa e repreender todo o mal lá, com fé. Você vai ver se as coisas não começam a mudar. Se o seu corpo está doente, começa a falar com a autoridade. Senhor, o Senhor tomou sobre si as minhas dores, as minhas enfermidades, o Senhor levou, diz a tua palavra, o Senhor tomou, então eu não posso aceitar essa doença no meu corpo. Doença, eu não te aceito, eu te repreendo, sai da minha vida em nome de quem? É autoridade, meu irmão, meu irmão. Ele anda bramando, ele vem nos rodear. Então, não esqueça, Satanás não é amigo de ninguém. Ele não vai aparecer para você, como eu já falei, com tridente, com chifre, né? Com garra. Como o filme de Poltergeist lá, que a mulher torce o pescoço todinho, não quebra o pescoço. Isso é coisa de filme da Hollywood, né? Não, meu amor, ele sabe que vai te assustar. Ele vai assustar muita gente. Ele vem devagar, virando a cabeça, trazendo problema, tentando sufocar você com problemas para se esquecer de quem? De Deus. O que você tem que fazer? Desperta, vigia.
Sede sóbrio. Começa a perceber se na sua vida as coisas estão dando errado. Se o teu milagre não vem, se as coisas não acontecem, se aproxima, vem correndo para a presença de Deus. Porque se você estiver na presença do Senhor, Ele só vai poder ficar olhando de longe, mas não vai poder tocar em você. Ele fala sobre isso. Sede sóbrios e vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa o quê, pessoal? Tragar. A nossa luta não é carne, não é sangue. E quando nós levarmos as nossas lutas sempre no pessoal, você não vai vencer, sabe por quê? Porque em vez de orar, você vai tentar resolver do seu jeito. Mas quando você entende, Senhor, isso não é normal, isso é espiritual, isso é coisa maligna, em vez de você tentar resolver do seu jeito, nós fazemos o quê? Fazemos o quê, pessoal? Nós oramos. Você vem à igreja, você ouve a palavra, você se fortalece, porque você sabe que vai ser dessa maneira que você vai vencer essa batalha em nome de Jesus. Sabe por quê? Porque você é sóbrio. Quem não é sóbrio, quem não está ligado, ainda pergunta para você, o que você vai fazer em igreja? Você não está vendo que já está resolvido? Quem é sóbrio, não. Sabe que a última palavra não vem do homem, vem de quem? Vem de Deus. Rapidinho, não está nem anotado, mas olha só, Efésios capítulo 6. Só para concluir a mensagem. Efésios capítulo 6, versos 11. Vou ler a partir do versículo 11. Efésios 6, 11, diz assim: revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas de quem? Ciladas e armadilhas. Você viu o que o Paulo fala agora? Que a igreja tem que se revestir de armadura. Ele usa uma expressão, uma comparação, como figura de linguagem, uma armadura romana da época. E ele fala que assim como um soldado se armava, se preparava com armadura e com armas certas para a batalha, o crente tem que ser a mesma coisa. E ele diz aqui, 12, porque não temos que lutar contra a carne e o que mais, pessoal? E sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade, na onde, pessoal? Nos lugares celestiais. Olha quanta batalha que a gente tem que vencer. Existe um lugar que os seus olhos carnais não podem ver, que é onde Satanás trabalha, se você não orar, se você não repreender, é onde ele trabalha para trazer sobre a nossa vida a destruição. Tanto Pedro alertava a igreja, como o apóstolo Paulo também alerta a igreja, que a igreja tem que se revestir da presença de Deus. Porque a nossa luta não é carne, não é o quê? Em vez de você, começa a mudar. Tem pessoas que entram dentro de casa e começam a xingar. Essa casa é uma maldição, essa casa é uma praga, e não sei o quê. Só vai ser isso que vai acontecer na tua vida. Você está profetizando isso? Comece a entrar e orar. Senhor, eu repreendo. Aqui é lugar de paz, é lugar da presença do Senhor. Eu não aceito essa doença no meu corpo. Comece a orar. Comece a revestir. Comece a mudar a sua maneira de falar. Falando as palavras de Deus. A sua vida começa a mudar para a glória de Deus em nome de Jesus. Sabe por quê? A nossa luta não é carne nem sangue. A sua luta não é carne nem sangue. Quando você entende, é sóbrio, está ligado com Deus, você vigia, é sóbrio e é vigilante, está ligado com Deus, você consegue entender o que está acontecendo na sua vida. E aí, ligado na presença do Senhor, você ora e vence a batalha em nome de quem? Vamos aplaudir Jesus, pessoal? Guarde essa palavra no seu coração. Não ignore a presença de demônios que agem para levar destruição, mas sim se aproxima do Senhor